Nós vamos compartilhar hoje um texto que está em Lucas, no capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. E antes de começarmos a leitura da palavra, eu gostaria muito que você curvasse mais uma vez a sua fronte, para que nós pudéssemos orar. Paizinho, obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente nesse lugar, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, porque a Sua misericórdia nos assiste a cada manhã, porque o Senhor é bom em todo tempo, e nós temos muitos motivos de gratidão, Pai, a começar pela nossa própria vida, que o Senhor permitiu que nós existíssemos. O Senhor pensou em cada filho seu antes que houvesse mundo. Por isso, Pai, que nós venhamos a entender, pelo Teu Espírito, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, e nós tenhamos, Pai, no poder do Espírito, a absorção da palavra, do alimento, Pai, e que possa nutrir, que possa impactar os nossos corações e fazer a diferença, Pai, para esta semana e para toda a vida, Senhor. Por isso, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos compartilhar um texto que está no capítulo de número 11, a partir do versículo 1, lá em Lucas. A palavra de Deus diz assim. Nós vamos conseguir projetar? Ok. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu... Eu, quando comecei a minha trajetória cristã, e gostaria que você pensasse na sua trajetória, naquilo que você vivenciou desde o momento em que Deus te chamou, e se você está aqui, você ainda não foi chamado, você não foi tocado, isso virá acontecer com você, bastando você absorver essa palavra e que você compreenda aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, eu, quando conheci a Deus, foi através de um livro que a mãe de um amigo comprou para ele. Ele desprezou aquele livro, escrito por um pastor americano, e eu estava junto com ele naquele momento, e aquele livro, então, veio parar nas minhas mãos. E aquele livro falava do Sermão do Monte. Eu, pegando aquele livro, obviamente que já tinham pessoas orando pela minha vida, sempre tem alguém orando por nós, e através daquele livro, eu me lembro, na casa do meu sogro, no interior de São Paulo, eu pude começar a ler aquele livro. E aquela foi a instrumentalidade que Deus usou para que tocasse o meu coração. Uma explicação do Sermão do Monte. Naquela época, eu tinha uma vida muito legal, muito bacana, aos olhos humanos, sem nenhum tipo de problema, muito bem como executivo lá em São Paulo, ganhando bem, com a minha casa paga, bem casado, com filhos, né? Os meus filhos são gente boa, e tudo correndo bem. Mas eu tinha uma crise existencial. Eu acho que esse negócio aqui está meio solto. Eu tinha uma crise existencial. Então eu pensava assim, bom, por que eu preciso trabalhar? Por que eu preciso trocar de carro todo ano? Por que eu preciso ter uma casa bacana? Por que eu preciso matricular os meus filhos numa excelente escola? E por quê, e por quê, e por quê, e por quê? Então, eu tinha uma crise existencial. E eu dizia assim mesmo, bom, um dia eu vou morrer.
e eu não vou levar nada disso, eu vou morrer. Muito bem. Então, eu creio que de tanto pensar e de tanto falar isso, eu creio que Deus ouviu e Deus falou, eu vou dar uma resposta para esse rapaz aí. Então, mandou aquele livro. E depois que eu li aquele livro, para mim, resolveu tudo. Por quê? Porque eu descobri que a vida é eterna. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho qualquer problema, se eu estou meio down, se eu estou meio para baixo, se eu tenho problemas ou situações a serem resolvidas, toda vez que eu penso, e já criou um hábito, que a vida é eterna, e que isso aqui é um pequeno parênteses da nossa vida que é eterna, então eu fico bom na hora. Eu fico bom na hora. Por quê? Porque faz sentido. Faz sentido. Mas quem tocou o meu coração? Quem foi que tocou o meu espírito? Quem foi que revelou a palavra ao meu coração? Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe, através daquela palavra, um quebrantamento muito grande, muito forte no meu coração. Eu estava deitado numa rede, na casa do meu sogro, e eu comecei a chorar compulsivamente. E foi um baita de um quebrantamento, que hoje eu sei explicar. Meus filhos eram pequenos, minha esposa estava lá, e eu fiquei com vergonha de que eles me vissem chorando daquele jeito. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha algo muito forte. E eu relacionei, obviamente, com aquilo que eu estava lendo. E aquilo não saía de mim, eu fui comentar com a minha esposa, acho que depois que eu cheguei em São Paulo, eu estava a 200 quilômetros de São Paulo, enfim. E esse mesmo Espírito me impulsionou, me moveu para ir a uma igreja no domingo, porque eu cheguei em São Paulo no domingo à noite, não é? Segunda-feira começou a semana de trabalho e no outro domingo eu falei, eu vou à igreja. E tinha uma igreja muito grande perto de casa, em São Paulo, uma igreja batista do Morumbi, e eu estive lá e naquele dia estava pregando o pastor Ari Veloso. E o pastor Ari estava pregando, o pessoal lá conhece ele como um coração de palmeirense, é palmeirense. E ele pregou uma palavra, eu falei, não é possível, esse senhor aí conhece a minha vida, porque aquela palavra que foi pregada era muita coisa que eu precisava ouvir. Então o Espírito Santo moveu a minha ida àquela igreja. Eu quero falar hoje sobre ser movido pelo Espírito Santo. Eu quero que hoje nós tenhamos um entendimento claro a respeito do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Veja bem, toda essa trajetória, ela só é possível porque existe uma pessoa que vem habitar em nós, que é a terceira pessoa da Trindade, e conhecida como Espírito Santo, que é uma pessoa. Jesus falou aos seus discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém, até que viesse e descesse sobre eles o Espírito Santo. E lá em Atos, no capítulo 2, aconteceu esse evento. Lá em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo, ele desceu e com fortes ventos e um impacto muito grande, estremeceu, e tem muita mosca aqui, que em nome de Jesus, nós consigamos aqui dar jeito nisso, mas o Espírito Santo ele estava presente, e ali a igreja foi impactada, ali, naquele momento, aqueles homens que estavam ali, aqueles discípulos, né, os seus apóstolos e aqueles discípulos todos, foram tão impactados que eles começaram a falar em línguas estranhas, que a língua que eles falavam já é glossolalia, não é dialetos, é glossolalia, e todas aquelas pessoas que estavam lá, que vinham de todas as nações para aquele encontro lá em Jerusalém, ouviam em dialeto. Então, quando você traduz do grego, a palavra que está em Atos 2, quem falava, falava glossolalia, e quem ouvia, ouvia dialetos. Essa é a tradução correta que está lá em Atos capítulo 2. E quando você vê o ato do Espírito Santo, ou os atos do Espírito Santo, que são os atos dos apóstolos, você vai ver que o Espírito Santo está sempre se movendo, sempre se colocando na vida da liderança para fazer as escolhas e para dizer, você deve andar por aqui, você não deve ir por ali, você levanta essa pessoa, você não levanta essa, e assim por diante.
Então o Espírito Santo é algo, e é uma pessoa, que é algo muito sério e que nós devemos valorizar muito esse relacionamento, porque ele é o nosso intercessor existencial. O Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas e ele nos sela, é o selo do Espírito Santo que garante a nossa salvação, mas eu preciso me relacionar com ele, eu preciso buscar através dele a vontade do Pai, e o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Pai conhece o nosso coração e ele intercede por nós segundo a vontade do Pai. Então presta atenção, o Espírito Santo intercede por mim e por você segundo a vontade do Pai. Ele não intercede por mim e por você segundo a minha e a sua vontade. É segundo a vontade do Pai. Quando nós vamos para 1 João capítulo 5, nós vamos entender lá, a palavra de Deus diz, são 3 que dão testemunho nos céus. O Pai, o Espírito e a palavra. A palavra fala de Jesus, é o verbo que encarnou. E 3 que testificam na terra, a água, que fala de batismo, o sangue, que expiou os nossos pecados, nós somos justificados pelo sangue, e o Espírito, que é o Espírito Santo. Então veja bem, há um testemunho no céu, são 3, que testemunham a nosso respeito, a respeito da igreja, e 3 que testificam na terra. Então, quando isso acontece, há um alinhamento de céus e terra, na minha circunstância, na circunstância de uma família, na circunstância de uma igreja, na circunstância de uma cidade, na circunstância de uma nação. Então esse alinhamento é extremamente necessário que nós entendamos. Por quê? Porque o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 3. E quando você vai lá para o capítulo 2 de Efésios, você vai entender que nós já estamos assentados à destra do Pai em Cristo Jesus. Então nós estamos numa posição espiritual. Você está sentado aqui agora, porém, você tem que entender que espiritualmente você está assentado lá nas regiões celestiais em Cristo. Isso é espiritual, isso é uma realidade. Eu gosto muito de comparar essas questões com o mundo espiritual, que é o mundo invisível e que na verdade governa, porque neste mundo tem 2 reinos. Tem o reino de Deus que vem para dentro de nós e tem o reino de Satanás. Aliás, quando nós lemos lá em Apocalipse, na igreja da Ásia, existe uma igreja que Deus diz, aí está o trono de Satanás. E nós precisamos compreender essas realidades, que é a mesma coisa, fazendo uma analogia, do que nós estarmos aqui com o nosso computador, com o nosso iPhone, enfim, o smartphone, e fazendo e brincando virtualmente. Você determina ali aquele mundo virtual. É a mesma coisa. E nós precisamos entender quem nos governa. Na semana passada, tivemos a oportunidade de compartilhar aqui que é extremamente necessário que nós saibamos e entendamos que nós fomos comprados por um alto preço e que nós pertencemos a alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus. E que isso faz parte de um fundamento, de uma fundação, para que eu possa crescer com uma estrutura e um acabamento bacana. E quanto mais eu crescer em Cristo, mais discernimento eu tenho. Lembrando que Jesus, que é o nosso mestre, é aquele que aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, sem ter pecado, porque foi uma experiência que ele teve na carne, ele encarnou. Ele teve que andar por esse mundo, porque tinha que ser um sacrifício perfeito para nos justificar. Então Jesus sabe o que está falando, ele experimentou, ele tem experiência e ele sabe das coisas. E aqui nesse texto, quando os discípulos falam que queriam aprender a orar, Jesus foi na veia. Diferentemente de Mateus, lá no capítulo 7, onde você tem esse mesmo texto, porque são evangelhos conhecidos como sinóticos, que partem de uma mesma visão, você vai ver que a resposta dada no final não é exatamente essa. É tudo muito parecido, mas no final ele diz, mas o Pai, então, o Pai, se vocês são pais, são maus, sabem dar coisas boas aos filhos,
quanto mais o Pai dos Espíritos, o Pai Celestial, dará também coisas boas aos seus filhos. Agora, nesse texto, não. Ele fala do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o maior presente. O Espírito Santo é tudo que um cristão deveria entender que ele deve ter. Porque ele é o Espírito da verdade. Porque ele é o nosso guia. Porque ele é o Consolador. É aquele que lá em João 16, Jesus disse, eu vou, mas para que eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, o Espírito que vai guiar toda a verdade. Irmãos, é muito importante que nós tenhamos isso com clareza. João 8,32 diz, se as minhas palavras permanecerem em ti, respondendo para os discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para conhecer a verdade que liberta, a palavra tem que permanecer em mim. Então eu devo conhecer a palavra. E quando eu conheço a palavra, eu entendo a importância dessa terceira pessoa da Trindade, eu entendo a importância de ter o Espírito Santo se movimentando e fazendo com que eu me movimente, fazendo com que a igreja se movimente segundo a vontade e o propósito do Senhor. E eu posso garantir, irmãos, que andar com Jesus, eu sempre digo isso, é muito melhor do que qualquer esporte radical. Andar com Jesus é muito emocionante. Agora, Ele é que vai nos dirigir e nos levar. Por exemplo, vocês vão ouvir vários exemplos da minha vida. Eu quero dar exemplos de experiências que eu e minha esposa temos. Então, eu já disse, eu nasci deitado numa rede, fui levado para a igreja pelo poder do Espírito Santo, e já disse que minha vida andava muito bem, graças a Deus, e eu comecei a interagir. O primeiro sentimento que eu tive, que eu tinha que pregar a palavra. Minha esposa me deu uma Bíblia de presente, eu lembro que era letra pequena, com uma capa meio vinho. Eu não sabia onde era Gênesis nem Apocalipse, e falei para ela, me deixa no aeroporto de Congonhas. Como assim? Falei, vou até o Rio e já volto. Comprei uma passagem, liguei para uns primos, fui para o Rio de Janeiro, lá no aeroporto Santos Dumont, tinha uma galerinha lá de primos, cheguei lá, falei de Jesus para eles, não sabia nada, mas falei. Eles ficaram olhando para mim, dizendo que eu fiquei doido. Voltei, peguei o avião e voltei. E ainda quando eu estou naquele avião, na época era um Eletra, nunca me esqueço, e eu sentado ali na poltrona do avião, já ia pousar, pousou, e aí quando eu vejo, e quando eu me levanto, tinha uma lâmpada na poltrona. Eu sentei em cima da lâmpada. E era a lâmpada, eu olhei assim, lâmpada da cortesia que caiu em cima da poltrona. E quando eu peguei aquela lâmpada, eu ouvi uma voz. É uma voz interior. Você é luz. Você é luz. E eu sabia que existia alguma coisa escrita na Bíblia a esse respeito. Eu não conhecia a Bíblia, irmãos. Eu não conhecia. Mas a partir daquele momento, daquela situação, eu passei a comer a palavra. A minha esposa é testemunho disso. Eu virava madrugadas lendo a Bíblia. Eu estava movido pelo poder do Espírito Santo. E eu não sou uma pessoa especial. Eu não sou uma pessoa especial assim. Isso é para todos nós. É por isso que eu estou enfatizando que nós precisamos pedir, como diz aqui, pelo Espírito Santo, que esse é o maior presente que a gente pode querer pedir. E isso enfatiza, quando nós falamos isso, Espírito Santo, te convido para estar aqui comigo. Espírito Santo, eu te convido, porque eu vou ler a Bíblia agora, eu preciso daquilo que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, que eu preciso de espírito de revelação, eu preciso de espírito de sabedoria. Sabe, Espírito Santo, eu preciso ter o meu coração, o meu espírito iluminado para que eu possa ver. E ver, nesse caso, é conhecer. É aquilo que Jó experimentou. Quando lá no final ele se arrepende, porque havia um homem, que era o quarto homem, tinham 3 amigos que só desceram a lenha nele, e chega lá numa situação, entra uma pessoa chamada Eliú. Eliú foi levantado, era o mais jovem daquelas pessoas que estavam ali para dar assistência para Jó. E Eliú, a palavra relata que ele foi movido pelo Espírito.
que ele falou no Espírito. Os outros falaram na carne, ele falou no Espírito. Tanto é que quando os outros falaram, Jó vivia questionando, interrompia, mas olha, vocês, isso, aquilo e tal. E quando Eliú falou, Jó não interrompeu nenhuma vez. Nenhuma vez. Ele foi tocado pelo poder do Espírito, não foi por Eliú, mas foi pelo poder do Espírito que habitava nele. E dessa forma, chega no final, ele se arrepende, Jó se arrepende. Jó 42, e ele exclama e diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. Ele estava vendo Deus? Não, porque a palavra nos garante que nunca ninguém viu a Deus. Mas esse ver é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios. Ele conheceu mais. E a vida eterna, aquela que eu disse, que mexeu com a minha vida, porque vale a pena, é aquilo que está em João 17, no versículo 1, 2 e 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então, o ver é conhecer. Por isso mesmo, Isaías capítulo 11, versículo de 1 a 3, tem aquele pacote completo que veio sobre Jesus, que é o mesmo que vem sobre você, são qualificações do Espírito Santo nas nossas vidas, que fala de espírito de conhecimento, de entendimento, de conselho, fortaleza, de sabedoria e temor de Deus. E esse crescimento vem através de uma inspiração, no versículo 3, porque Jesus cresceu no temor de Deus, ele se inspirava no temor de Deus, e que sempre deve estar nas nossas circunstâncias. Isso significa reverência, zelo, cuidado com as coisas de Deus. E Deus quer realizar isso em nós. Por isso ele fala, olha, peça, bata, busque, porque você vai receber. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo verdadeiramente, porque Deus conhece o coração, o Espírito Santo vem. Mas pode ser que o Espírito Santo não esteja atuando. Pode ser que o Espírito Santo, porque ele precisa que nós sejamos intencionais, ele precisa que nós saibamos que ele está presente, ele precisa que nós saibamos que ele é quem nos dá dons. Se você tiver dúvida disso, leia 1 Coríntios 12. Dons espirituais são dons, são ferramentas para que nós possamos nos mover na igreja, dom de maravilhas, dom de cura, dom da fé, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas e outros dons que estão relatados lá. Palavras de conhecimento, de sabedoria e por aí vai. São 9 dons relatados ali, entre outros que estão em Romanos, que é o Espírito Santo que concede. Ele que equipa a igreja. E da mesma maneira, Jesus, aquele que concede os dons ministeriais que estão relatados em Efésios 4. Apóstolo, mestre, profeta, evangelista, pastor, é assim. Apóstolo, profeta, aquele que indica. Esse aqui, o dedo mais longo, é o evangelista. Esse aqui, esse dedinho aqui, é o pastor, e esse aqui é o mestre. Pastor Júnior, ele tem esse aqui, porque o dedinho é mais fininho, ele vai mais fundo lá nos nossos ouvidos, para limpar os ouvidos, para a gente ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então existem dons ministeriais, e Deus quer que eu e você saibamos disso, porque nós precisamos nos mover. O mundo aí fora, isso aqui é uma agência do reino de Deus, aqui é uma agência do reino de Deus. Aqui nós somos habilitados, aqui nós ouvimos, aqui nós aprendemos, aqui nós choramos, aqui nós nos alegramos, aqui nós nos derramamos diante do Senhor, assim como deve ser na nossa casa e em todos os lugares. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, e a Ele importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas, queridos, isso não é para uma casta eclesiástica. Nós, quando vamos ler em Atos dos Apóstolos, vários atos do Espírito Santo, a gente vai ver, por exemplo, que eles estavam reunidos, os líderes da igreja, e o Espírito Santo falou, olha, levanta esses dois aqui, Paulo e Barnabé, e envie. Quem falou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo,
ele arde em ciúmes pelas nossas vidas. Então, quando ele vem, qual é uma atribuição do Espírito Santo? Ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem nos santificar. E o Espírito Santo, ele atua nas nossas vidas no sentido de tirar as toxinas, no sentido de enxergar toda a desordem que está nas nossas vidas para colocar em ordem, para nos conscientizar. Porque quando isso acontece, nós temos a possibilidade, porque somos o templo do Espírito, de estarmos mais alinhados, de estarmos mais santificados, estar mais limpos, mais purificados. É por isso que em Mateus capítulo 3, por gentileza, se puder projetar, Mateus capítulo 3, ele vai falar, João Batista, Mateus capítulo 3. Deixa eu ver o versículo aqui. Mateus 3, versículo 11. João Batista falando: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. O que o fogo faz, irmãos? O fogo, ele aquece. E o fogo, ele purifica. Então, nós necessitamos de batismo de fogo. Quem deseja batismo de fogo? Ele está falando, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, quando eu comecei a me aproximar de Jesus, as coisas, aos meus olhos humanos, parecem que começaram a piorar. Já na igreja, já com a minha vida entregue, quando eu olhei à minha volta, eu comecei que as coisas começaram a piorar. E eu vou contar para vocês. Eu tomava muitas decisões, eu era aqui o dono da razão. Eu nasci de uma família com certos recursos, meu pai era industrial, e eu queria administrar aquela empresa, e lá para os meus 15 anos de idade, houve uma disrupção na vida empresarial do meu pai, e ele fechou tudo, morava no interior, eu tinha uma bela de uma vida, e mudei para São Paulo. Mudamos para São Paulo. E ali, com 17 anos, eu entrei na faculdade e eu botei no meu coração: eu vou recuperar tudo o que meu pai perdeu. E assim, eu comecei com esses pensamentos. Mal eu sabia que não é por força e nem por violência. Mal eu sabia, porque eu não era crente, não era convertido. Fui me converter muitos anos depois, já casado. Mas eu comecei uma vida, comecei a trabalhar muito cedo e fui fluindo, até que um dia eu queria me casar, mas não tinha com quem casar, porque eu não conhecia a pessoa que eu ia me casar. E quando eu estava na casa de uma amiga da minha mãe, Deus levantou uma profetisa e ela disse assim: você daqui a 10 meses, você vai conhecer a mulher com quem você vai se casar. Para resumir, no dia que eu conheci a Cris, o Espírito Santo me tocou, eu fiz as contas e deu exatamente 10 meses. Naquele dia, fazia 10 meses. A Cris estava afastada da igreja também. E eu nem entrava na igreja. E ela afastada da igreja. E ali o Espírito Santo tocou. E ali começou um movimento, um mover. Eu fui me converter, nascer de novo, 4 anos depois de casado, com filhos pequenos. Ela correu um risco por ter casado comigo. Não era a mesma fé. Mas Deus teve misericórdia. E aí começou a nossa trajetória. E aí nós, na minha casa, meu sogro Batista, o Batistão, que eu chamava ele de Batistão, né? E hoje, se meu sogro estivesse vivo, ele está muito alegre em ver eu aqui na primeira igreja batista de Cuiabá. O meu sogro falava para a filha assim: o seu marido está pirado. O seu marido está meio fanático demais. Eu falava: não, meu sogro era uma figura
genial. Eu, não é isso. E aí eu ficava tentando pregar para ele, e disse, tantas coisas que vão acontecendo, irmãos, nas nossas vidas. Porque eu estava sendo batizado com fogo. Com fogo. O fogo que aquece o coração. Que não tinha mais nada de bom para fazer, a não ser pregar a palavra, a não ser cuidar das coisas. E quando você é aquecido dessa forma, você fica até um pouquinho meio desequilibrado. E chato. Mas Deus vai te dando sabedoria. Porque, de repente, às vezes você quer convencer as pessoas ali, né, enfiar a Bíblia goela abaixo, ou então pelos ouvidos, e a coisa não funciona dessa forma. Mas Deus vai estabilizando, Deus vai criando uma situação, Ele vai te ensinando. Mas veio aí também o batismo com fogo, fogo que purifica. E nesse campo eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo. Sabe, irmãos, existe um homem chamado Neemias. E Neemias significa Deus salva. E esse homem foi levantado por Deus para fechar as brechas dos muros de Jerusalém. Ele é a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para fechar as brechas do nosso coração. Fechar os muros em volta do nosso coração. Porque muitas vezes o diabo colocou fortalezas ali. Porque você passou por traumas familiares, porque você teve problema com seu pai, com sua mãe, você teve problema com os irmãos, você teve problema de diversas naturezas. E aquilo foi enchendo o seu coração, foi impactando o seu coração, o seu interior, e fortalezas foram criadas na sua mente e no seu coração. E você absorveu para você, como eu absorvi para mim, verdades. Que eram verdades relativas, não absolutas como da palavra, mas eram verdades para mim, como são verdades para os seres humanos, dependendo daquilo que ele aprendeu, as influências que ele teve. Consequentemente, o Espírito Santo, ele vem para tirar essas toxinas. Ele veio para conscientizar de todas as coisas que estão ali, que você creu, que você absorveu, porque precisa fazer uma limpeza, precisa de purificação. Esse é o batismo de fogo. E muitas vezes, a nossa carne é tão forte, a nossa mente, aquilo que nós achamos, aquilo que nós brigamos, que nós queremos ter razão, e na verdade, quando você vem para o Evangelho e entende, a questão não é essa, a pergunta é, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E aí as coisas começam a mudar no poder do Espírito. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo e falar com Ele. Espírito Santo, me ajuda aí. Como é que eu faço para vencer essa mentalidade que eu tenho? E é importante que você conheça as suas reações. Eu preciso vencer isso. Às vezes você tem um temperamento muito forte e você quer ganhar todas. Isso causa um problema, às vezes, numa aliança de casamento, num relacionamento profissional, e por aí vai. Por quê? Porque eu quero ter razão. E a vida espiritual, a vida cristã, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Porque, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6 a 8 vai dizer: tudo que é verdadeiro, tudo que é de bom ânimo, tudo que é de bom ânimo, eu não estou me lembrando exatamente agora a outra palavra, ela tem um tempo para ser dito. Então, às vezes, você sabe uma verdade a respeito de alguém, mas não é o tempo de você falar a verdade, porque aquela pessoa não vai aceitar aquela realidade, aquela verdade. E vai criar conflito mais ainda. Aí que eu preciso saber se eu sou espiritual ou não. Se eu estou pegando a cruz de Cristo e seguindo, o que significa dizer, renunciando e no amor sacrificial e orando por aquela pessoa, e naquele tempo eu vou sofrer por causa disso. Mas haverá o tempo em que o Espírito Santo vai chegar e vai trabalhar o coração daquela pessoa. Isso tudo é batismo com fogo. Por quê? Porque ele vai entrar no meu coração e vai fazer uma diferença, vai fazer toda a diferença para que eu compreenda esses pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos. E numa dessa, eu quis ter uma empresa. Eu fui distribuidor da Nestlé em São Paulo. E essa empresa veio parar na minha mão em 15 dias. Lembra que eu falei que eu queria resgatar todas as coisas? E
Inexplicavelmente, aquela empresa veio parar na minha mão. Constituí uma empresa, busquei um sócio, e eu orei. Mas quem disse que eu esperei? Quem disse que eu esperei? Eu não esperei. E a coisa fluiu. E muitas vezes, quando nós não temos discernimento, nós achamos que tudo que tem aparência boa, tudo que dá certo, que vem de Deus. Muitas vezes não vem de Deus. E o Senhor quer que nós entendamos isso, que nós tenhamos o Espírito Santo, que nós tenhamos o Espírito Santo intercedendo por nós e diga, olha, esse é o caminho, andai por ele. Essa é a cidade que você deve ir e morar lá. Tiago capítulo 4. Nós iremos a tal cidade, ficaremos 1 ano lá, negociaremos, teremos lucros. Aí ele fala, não, se Deus quiser, você vai. E aí eu preciso perguntar, lembra, Ele é o nosso dono. Ele sabe o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E Ele faz as coisas e direciona os seus filhos no caminho que devem andar. E você sabe o que aconteceu, para resumir? Aquela empresa, 2 anos depois, estava fechada. Aquela empresa, 2 anos depois, não gerou dívida, porque tudo foi pago. Mas ficou com uma dívida tributária grande. E aquilo se tornou um peso para mim e para minha família. E eu já contei esse testemunho aqui. Há 3 anos atrás, depois de 20 anos praticamente, a dívida foi paga. E que é um outro resumo daquilo que Deus queria fazer e fez nas nossas vidas nesses tempos passados aqui. Pagando uma dívida que superava R$1 milhão, o Senhor fez aquela dívida virar um terço do valor, com os recursos para poderem ser quitados que Ele nos proporcionou. E quando isso aconteceu, foi uma bênção, porque quando você deixa uma dívida, principalmente quando você estava fora dos propósitos, é um peso que sai das suas costas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu contar uma situação. Quando você tem algo na sua vida que parece insolucionável, nós sabemos que nós devemos buscar o nosso Deus. E quando nós fomos tocados por Deus, e o Espírito Santo está realmente trabalhando, Ele faz com que as instrumentalidades, elas venham para nossas vidas. Primeiro Ele vai trabalhar o nosso coração. Primeiro Ele vai nos convencer. E nesse caso, houve arrependimento. Nesse caso, houve confissão. Nesse caso, o nosso coração se quebrantou para receber aquilo que Deus queria fazer e deixa Ele fazer segundo as instrumentalidades dEle. Ele convence. E por mais que você, aos seus olhos, não tenha condições de liquidar uma fatura, isso já não é mais com você. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do ouro e da prata. Ele é quem proporciona as saídas. E foi o que aconteceu conosco. Deus faz essas coisas, mas a decisão veio no coração. Não porque nós sejamos melhores, é porque nós sofremos, porque nós entendemos, porque o Espírito Santo falou conosco e porque nós ouvimos a voz e entendemos que deveríamos pagar aquilo. E aconteceu. Da mesma forma, esse mesmo Espírito que arde em ciúmes por nós, foi o Espírito que tocou o meu coração quando eu estava na rodovia dos Bandeirantes, lá em São Paulo, que é uma estrada muito grande, para quem conhece. Tem um shopping que, esse shopping, ele atravessa a estrada por cima, ele é suspenso, chama Serra Azul, quem passou por lá sabe. Eu estava ali, naquela estrada, dirigindo, e o Espírito Santo falou, entra aí. A minha esposa estava do meu lado, e eu estava na pista do lado esquerdo, de maior velocidade, e eu trouxe o carro. Ela falou, o que você está fazendo? Eu consegui ainda entrar para parar naquele shopping. E eu parei naquele shopping, naquele local. Eu fui direto numa livraria. E naquela livraria tinham 2 livros que eu havia lido, e que eram livros esotéricos.
compra os livros. Eu comprei os livros, minha esposa falou assim, mas está comprando os livros? Você já tem esse livro em casa. Deixa que Deus sabe o que está fazendo. Saímos de lá, mais uma vez, fui para a casa do meu sogro, era uma viagem para lá. Cheguei, não queria nem abrir o porta-mala para tirar as malas, que é a primeira coisa que eu fazia quando chegava lá. Fui direto, sentei lá na mesa da cozinha, peguei o livro, fui direto numa página onde eu havia lido algo que era como se fosse um mantra. Quem sabe que a palavra tem poder? E o Espírito Santo queria que eu cancelasse aquilo. Esse é o Espírito Santo. Porque eu dei, no mundo espiritual, uma legalidade. E ali, Deus falou ao meu coração, eu entendi o que Ele queria mostrar, joguei fora aqueles livros e pedi a Deus perdão por aquilo. Da mesma forma que também, quando nós nos casamos, minha esposa comprou uma árvore que chama Árvore da Felicidade. Já contei aqui. E quando aquela árvore foi para casa, eu não conhecia Jesus. Aquela árvore foi para casa e, por chamar Árvore da Felicidade, eu criei que aquela árvore traria felicidade para dentro da minha casa. Eu criei. É a real. Muito bem. O Espírito Santo me tocou e falou, olha, eu quero que você ore por essa árvore. A árvore é uma criatura de Deus. E quando eu cheguei em casa, aquela árvore, ela vivia com um pulgão. A Cris vivia borrifando aquilo lá para ver se a bichinha ia para frente. E ela não ia. E eu olhei bem para ela, para a árvore, e falei assim, olha, você não traz felicidade para minha casa. Você é muito bonitinha, mas você não traz felicidade para minha casa. Quem traz felicidade para minha casa é Jesus. Pedi perdão a Deus, abençoei a árvore. E a árvore começou a florescer. O Espírito Santo queria que fizesse isso. Eu não sei o que o Espírito Santo quer que você faça. Eu não sei o que o Espírito Santo quer entrar nas profundezas do seu coração para aquecer o seu coração e te ajudar a ver as toxinas que estão lá e que façam com que, de uma certa forma, haja uma dificuldade da presença de Deus. Mas o Espírito Santo, ele santifica. Ele vem, nos convence, nos conscientiza, nos mostra e faz com que nós possamos andar cada vez mais leves e cada vez mais na presença de Deus. Esse é o Espírito Santo. Atos capítulo de número 19, se puderem projetar, ele vai dizer, Atos capítulo 19. Vou te dar uma base bíblica. Convencido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 19, no versículo de número 18. Paulo pregando ali em Éfeso, no poder do Espírito, antes, logo no início do capítulo 19, ele encontra com os discípulos e ele pergunta, vocês receberam... Versículo 3. Versículo 3. Desculpa, versículo 2. Paulo pergunta, versículo 2. Paulo pergunta assim. Ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Aqueles homens que eram discípulos de João conheciam o batismo de arrependimento, mas não conheciam o batismo. Muitos falam batismo do Espírito, que é o batismo com fogo, que aquece o coração.
que faz com que você vire um leão dentro do Evangelho. E isso é para todos os discípulos. Porque essa é a diferença que nós temos que fazer. Trabalhar pela comida que não perece. Isso não é para o pastor. Isso não é para o diácono. Isso é para o pastor, para o diácono e para todos os discípulos. E nós somos mensageiros de Cristo. Jesus não vai perguntar para mim, que milito na área imobiliária, quantos lançamentos eu fiz, quanto sucesso eu tive nos empreendimentos que nós lançamos, quantos apartamentos nós vendemos, quanto lucro nós tivemos. Jesus não vai perguntar isso. Jesus vai perguntar para mim, o que você fez por mim? Eu te alcancei, eu te amei, e o que você fez por mim? Essa que vai ser a pergunta. E nós estamos, amados, num período onde nós devemos estar muito mais ligados ainda, porque nós estamos nos encaminhando para todo um processo que, quando nós olhamos o que está acontecendo nas nações, as coisas estão se fechando profeticamente, escatologicamente, e as coisas estão muito próximas. Então nós devemos crescer no temor de Deus. Crescer no temor de Deus. O que implica querer ser curado, ser liberto, querer que a palavra de Deus habite em nós, que o verbo de fato encarne, essa palavra encarne, para que nós possamos pregar o Evangelho vivo. Olha o que acontece, isso aconteceu comigo. Lá no versículo 18, do capítulo 19 ainda. Paulo pregava e dizia assim, na continuidade: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Eu peguei um monte de livros que eu tinha, esotéricos, etc, 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 etc. E eu não critico quem busca esoterismo, quem vai para o espiritismo, porque essas pessoas estão buscando uma espiritualidade, têm uma ignorância, como eu tive, estão buscando uma espiritualidade. Porém, estão no caminho errado. Mas, quando uma pessoa dessa é tocada, quando uma pessoa dessa descobre a verdade, o mundo espiritual para ela não é novidade. Não é novidade. Mas ela sabe que o Espírito Santo é que é da parte de Deus. Se você entrar num centro espírita e chegar para qualquer médium que esteja lá e diga assim, confesse que Jesus é Senhor e é Deus, você nunca vai ouvir isso. Porque para o espírita, Jesus é um espírito de luz, mas não é Deus. E esse é o teste de 1 João. Ele nunca vai dizer que Jesus é Deus. Nunca vai dizer. Então existem várias agências de reinos espalhadas pela terra. O centro espírita é uma agência, não é de Deus. Você tem outras agências de espiritualidade que não são agências de Deus. Agora, o que se espera da igreja, a igreja evangélica, é que ela seja uma agência do reino de Deus. Infelizmente, nem todas as igrejas evangélicas são agências do reino de Deus. Porque a apostasia está aí, os falsos mestres. E nós precisamos conhecer a verdade ela nos confronta. Então, esses livros que eu joguei fora, o Espírito Santo me falou, filho, joga fora. Porque isso não é legal na sua casa. Mas foi o Espírito Santo que disse. Uma vez eu fui visitar um casal, lá em São Paulo, ele falou, olha, eu não estou bem, não estou sentindo bem, o que está acontecendo? Olha, não sei, uma opressão muito grande. Ele tinha um objeto, que era um objeto de arte consagrado, e Deus mostrou, e aquilo estava trazendo uma opressão na casa dele. E ele ainda não conhecia Jesus. Naquele dia ele entregou a vida a Cristo, o Espírito Santo tocou no coração dele. Então o mundo espiritual não é brincadeira. E o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos leva a chegar num estágio e num ponto que a gente discerne as coisas. Nós precisamos estar assim com ele.
Gente, olhei agora no meu relógio. Precisamos estar juntos com Ele, em nome de Jesus. Precisamos pedir o Espírito Santo. Gostaria que você saísse daqui exatamente com isso no seu coração. Eu preciso, Espírito Santo, eu preciso me mover em Ti. Eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor me convença, que o Senhor toque o meu coração, que o Senhor coloque a Sua palavra no meu coração, no meu espírito, porque eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ver as coisas que estão ao meu derredor para que eu administre, não importa o que seja, na empresa, no teu negócio, no teu trabalho, não importa. Deixa o Espírito Santo falar com você, porque Ele vai esclarecer todas as coisas, em nome de Jesus. Esse é o trabalho dEle. Esse é o trabalho dEle. E quando Ele fala conosco, lembra do contexto de Lucas 11, de como nós devemos orar? O Espírito Santo, Ele vai nos dar a orientação e nós vamos orar. E a oração será segundo a vontade de Deus. E toda oração que você faz segundo a vontade de Deus, não tem como. Ele responde e Ele te dá o caminho. Eu vou ler esse texto e nós vamos encerrar. Eu gostaria que vocês já ficassem de pé, em nome de Jesus. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, lá no versículo de número 14, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É muito forte. Deus não é homem para mentir. A palavra de Deus, ela é provada. Essa palavra que sai da boca dele não volta vazia, cumpre aquilo que lhe apraz. Mas sabe qual é a questão? É que precisa haver um alinhamento da minha vontade com a vontade dele. E só o Espírito Santo é que pode me convencer, inclinar o meu coração, para que eu ore exatamente aquilo que o Pai precisa e quer ouvir. E acontecerá isso na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Precisa haver esse alinhamento. E isso custa. O reino dos céus é tomado por esforço. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que sabem que em si mesmo não há nada, se sabe que precisa receber dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dentro das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, capítulo 5, são as duas situações de bem-aventuranças onde você realmente entra no reino dos céus. E não é entrar quando formos salvos, quando formos para o céu, mas é entrar no reino dos céus hoje. E sabe o que vai acontecer? O reino tem uma constituição. O Espírito Santo me convenceu você. Você alinhou com o Espírito Santo, pelo poder da palavra, aquilo que precisa ser feito. Talvez um arrependimento, talvez uma confissão de pecado, talvez algo que alinhe, que venha na sua mente que você precisa alinhar com o Pai. A petição e a oração que nós fizermos, porque o Espírito Santo conduziu, vai chegar a Jesus. E Jesus é o advogado, que vai pegar aquela petição, e ele vai ver que está de acordo com os princípios do reino, com aquilo que Deus tem para você. Ele vai chegar para o juiz, que é o Pai. O juiz vai pegar, vai ler a petição, vai ver o teu coração, vai ver o que você está pedindo, vai chamar os anjos, concede. Posso ouvir um amém? Concede. É assim que funciona, gente. É assim que as coisas acontecem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos coadjuvantes do Espírito Santo. Inclina a sua fronte agora, em nome de Jesus. Desculpa por ter passado alguns minutos, mas eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu creio que o Espírito Santo, ele quer se mover agora no seu coração. Ele quer se mover agora na sua mente.
Ele quer entrar nas profundezas, nos compartimentos do seu coração, porque Ele vai levar a palavra. A palavra é aquela que vai penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, aquilo que vem de você mesmo, aquilo que está ali te incomodando, aquelas verdades relativas, aquilo que você absorveu, mas ao mesmo tempo, Ele vai revelar ao teu espírito, Ele vai introduzir no teu espírito, no teu coração, a verdade, aquela que liberta, aquela que te convence, aquela que faz com que as toxinas, as impurezas, elas sejam totalmente levadas do nosso interior. Porque a fé vem pelo ouvir. E ao penetrar o seu coração, você vai limpar as fontes. Rios de águas vivas vão fluir. Não importa o que seja, aquele relacionamento conjugal, aquele relacionamento com os filhos, aquele relacionamento na empresa, aquele negócio, virá uma paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que é o árbitro dos corações. E você ouvirá uma voz no seu interior: esse é o caminho, andai por ele. Em nome de Jesus. Aqueles recursos que você está guardando, aquilo que você está esperando, o Senhor pode enviar para você. Ele só quer que haja um alinhamento, porque você é filho, você é filha, e nós pertencemos a Ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? E um aleluia? Então, se você está feliz, se a palavra de Deus falou com você, você aplauda o Senhor Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração. Paizinho, eu quero agradecer pela vida de cada um aqui, Senhor. Dizer que são pessoas, irmãos, é a tua igreja, e que o Senhor os ama, e isso ninguém pode tirar, ninguém pode dizer nada ao contrário, porque o Filho nos foi dado, e o Senhor nos amou, mas o seu amor faz com que nós tenhamos uma trajetória, aquela mesma de Cristo, de Filipenses 2, que não usurpou ser igual a Deus, não achou legal ser como Deus. Ele era Deus, e Ele se fez servo, e foi encontrado na forma humana, e na forma humana, Ele se humilhou, e foi para aquela cruz por nossa causa. Em nome de Jesus Cristo, que venha a unção da sua parte, Deus, sobre a vida dos meus irmãos, e que eles tenham uma capacitação especial no poder do Espírito Santo, e se envolva com o Espírito Santo, porque certamente vão ter uma trajetória de prosperidade bíblica na ampla suficiência do Senhor, em nome de Jesus.